Olá, estamos aqui para mais um momento juntos para a gente poder discutir questões ligadas ao concurso, aos conteúdos que a gente precisa estudar, como pensar sobre eles. E a gente está aqui nesse conjunto de aulas que diz respeito aos direitos humanos, ao direito das minorias, da diversidade e pensando principalmente a realidade brasileira dentro desse contexto. A gente tem que imaginar que essas questões ligadas a esse universo identitário, elas são questões hoje muito importantes dentro do concurso, porque elas estão sendo cobradas em virtude de tudo que acontece socialmente, né, e da luta que está sendo travada por esses grupos para conseguir direitos políticos, né, leis que o ajudem de alguma maneira e o considerem como cidadãos comuns e pessoas normais. Então, é uma discussão que apresenta-se hoje em vários ramos do conhecimento, as discussões estão sendo feitas a respeito disso, e nós estamos falando principalmente aqui da luta dos homossexuais, das mulheres, dos negros, dos indígenas, das pessoas em baixa condição de renda. A gente está falando de gente que está numa luta, num processo aí já há mais de 100 anos, mas a gente pode pensar que isso vem principalmente com a Segunda Guerra Mundial e com a implementação dos direitos humanos. Né? E em virtude sempre da questão das atrocidades que a Segunda Guerra Mundial ela promoveu na Europa naquele momento, não só, a gente pode pensar no globo como um todo, onde as batalhas, as guerras e os campos de concentração existiram. Então, desde então, se discute muito o que é gente, o que é ser gente e quais são os direitos que as pessoas têm. E como o Estado, na verdade, tem que ser um lugar de salvaguarda dos indivíduos e não um lugar do qual os indivíduos eles se sentem medo, não são acolhidos, não têm os seus direitos respeitados. É claro que isso é uma luta constante, porque isso envolve lutas políticas, questões ligadas à própria sociedade que a gente vive, de setores que consideram ou não esses grupos como grupos legítimos. Então a gente não pode achar por conta dos direitos humanos serem implementados nos anos 40 que eles já são especificamente algo, né, de uma guerra que já está ganha nesse sentido. Ela está em pleno debate hoje, isso do final do século XX para o século XXI, né? Ela entra agora com toda a força possível, né? E envolve um espectro de pessoas muito maiores do que esse que eu disse. Né? Então, na questão homossexual, por exemplo, a gente está falando de um universo que envolve GLBTQIA+, que pode ser que entre outras letras, além de tudo, nessa sigla, porque justamente envolve pessoas, né, que não são só homossexuais, mas que se entendem de outras maneiras. Isso vale para o movimento feminista, para a causa indígena, para a causa dos povos negros e pessoas que se identificam com uma origem africana. Então a gente está dentro de um debate muito largo e importante que pode ser cobrado em todos os concursos, independente de qual área você esteja prestando. Então a gente está aqui principalmente agora para falar de como as bancas estão cobrando o autismo, né? Ou pessoas consideradas atípicas dentro do contexto tradicional. Né? A gente tem que ficar imaginando que as bancas ultimamente, quando a gente faz aí um recorte de como elas estão trabalhando com o tema, elas estão pensando, né, como que estão as legislações e as políticas públicas ligadas a esses grupos, se elas existem, como que estão esse debate e o que elas garantem. Outra coisa muito importante é a questão do diagnóstico e as características de pessoas, por exemplo, autistas, né? Como que o universo da medicina ou da psicologia, né, está caracterizando essas pessoas, está entendendo essas pessoas e quais são, né, as várias gradações possíveis, né, desses indivíduos, como, né, de existência. Por conta disso, as bancas estão cobrando questões ligadas às intervenções e os tratamentos desses indivíduos, quais são as medidas que estão sendo tomadas ultimamente a respeito a isso. Pensando também numa questão social importante, quais são os desafios que eles enfrentam? Quais são os estigmas que eles vão ter socialmente? Tá? E, de uma maneira geral, muitas vezes pesquisam também, né? Aliás, estão perguntando sobre pesquisas e avanços científicos a respeito da área. Tá? Eu tenho aqui uma questão, né, de concurso
né, que foi aplicada aqui pela Sesgran Rio e que está justamente pensando essa questão, né, como que ela está sendo cobrada, e isso serve para a gente de exemplo de como a gente pensar na hora de responder. E está aqui. No transtorno do espectro autista, existem comportamentos que são incomuns e que não são bons preditores da síndrome, porque várias crianças com essas questões não os apresentam e, quando os têm, costumam demonstrá-los mais tardiamente. Em alguns casos, são observados comportamentos atípicos, repetitivos e estereotipados severos, o que indica a necessidade de encaminhamento à avaliação diagnóstica mais detalhada. Dito isto, em relação ao comportamento motor, analise as afirmações a seguir. Aí ele me coloca 4 afirmações para a gente pensar nas suas validades. Depois ele vai perguntar quais delas são as verdadeiras, quais delas fazem sentido. Então, a número 1. Exibem movimentos motores estereotipados, flapping de mãos, espremer-se, correr de um lado para o outro, entre outros movimentos. Se a gente parar para pensar, sim, eles exibem esse movimento. Os autistas geralmente gostam de movimentos repetitivos, né? Ficam ligados a movimentos repetitivos. Alternativas 2. Tem ações atípicas repetitivas, de novo, como alinhar e empilhar brinquedos de forma rígida, observar objetos aproximando-se muito deles, prestam atenção exagerada a certos movimentos e detalhes de um brinquedo, por exemplo, demonstram obsessão por determinados objetos, como ventiladores, máquinas de lavar roupa, etc. Sim, tudo aqui condiz do que é um comportamento autista, né? Do movimento repetitivo, principalmente aqui dos movimentos circulares, que é uma coisa que o autista tem uma questão muito importante com isso. E alternativa 4, né? Tem dificuldade de se aninhar no colo dos cuidadores. Né? Isso não é para todo 100% do espectro, mas vários deles e muitos deles têm essa dificuldade. Então ele me dá uma alternativa, várias aqui, né? 4 para você, né, identificar quais são as corretas. E aí ele coloca: é o correto o que se afirma em alternativa A, 1 e 4 apenas. Alternativa B, 4 apenas. Alternativa C, 1, 2, 3 e 4. Alternativa D, 1 e 2 apenas. Alternativa E, 3 apenas. O que a gente já viu? Que todas as alternativas colocadas, as 4, correspondem ao comportamento do autista. Então a gente pode considerar todas. Então, nesse sentido, quando a gente olha essas afirmações, a gente pode então ficar com a questão C. Né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3 e 4. Então essa seria a nossa alternativa ideal para assinalar. Então estamos aqui juntos, espero que tenha ajudado a gente a fazer refletir sobre essas questões, que refletem esse universo, aí não só do universo das pessoas autistas, claro, mas que isso faça a gente pensar em outras questões para nos ajudar a resolver essas questões de concurso. E até o nosso próximo encontro. Boa sorte e bons estudos!